Uma boa noite para vocês, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Já estamos desde hoje de manhã com o seminário sobre culto, liturgia, com algumas paróquias da UP São Paulo, e me alegro muito realmente de poder estar aqui com vocês e compartilhar de um tema que tem me ocupado pelo menos, eu não sou muito bom na matemática, mas desde 2005, que é tema paralelo ao meu doutorado na Alemanha. Em 2004 nós chegamos na Alemanha, a minha esposa, a Rani, e meus 2 filhos, e depois então de um período de 4 anos e meio na cidade de Iena, 5 anos ainda com aprendizado de alemão, quebrei o osso da língua, né, como a gente fala, pude então voltar para o Brasil e assumir a direção, melhor dizendo, a docência, em primeiro lugar, da Faculdade Luterana de Teologia, em São Bento do Sul, e depois, de 2019 em diante, também a direção da faculdade. E o meu tema do doutorado foram as concepções de presença de Deus no livro de Jó. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, a partir da perspectiva da presença de Deus no livro de Jó, a temática que então está proposta para nós hoje, que é: onde está Deus no meu sofrimento? E para iniciar, eu quero mostrar uma imagem que é uma imagem conhecida para nós como cristãos, a cruz, mas com uma frase que tem um ponto de exclamação de propósito. Desde o Antigo Oriente, e não necessariamente só os judeus ou o povo de Israel, e também não só apenas os primeiros cristãos, mas também todas as pessoas naquela época, elas não duvidavam da presença de Deus. A existência de Deus não era um problema como para talvez hoje, no nosso contexto pós-moderno, possa parecer ser. Nos últimos 200, 300 anos, o mundo tem enfrentado o que a gente chama de ateísmo. Desde que o filósofo Nietzsche decretou a morte de Deus, então isso acaba tendo implicações de forma bem concreta, inclusive para muito ateísta que hoje confessa que Deus não existe. Essa frase não existe no contexto da Bíblia. A existência de Deus nunca foi questionada. O que foi questionado é como Deus se revela como um Deus presente. É como eu experimento a presença de Deus. Isso foi perguntado, foi questionado, foi a partir de lutas de pessoas, não só no contexto religioso maior, mas principalmente quando a gente abre a Bíblia, nós encontramos no livro de Salmos, o próprio livro de Jó, os profetas, muitos perguntando: Deus, onde é que tu estás? Até quando, Senhor, tu vais esconder o teu rosto de mim? Ou seja, são palavras ditas por pessoas que têm convicção da existência de Deus, mas lutam para experimentar a presença desse Deus. Por isso, a gente pode sim afirmar que Deus está presente. Porque se essas pessoas não tivessem lutado com Deus, falado com Deus em suas orações, perguntando: Deus, onde é que tu estás? A gente não poderia afirmar isso. Porque se Deus não estivesse presente, eles também não teriam por que fazer essa pergunta. Onde está Deus no meu sofrimento? É uma pergunta que tem 2 aspectos importantes. O primeiro é de fato uma pergunta que aparece na Bíblia como ridicularização. Onde é que está o teu Deus? Se Deus estivesse contigo, por que aconteceu isso? Isso já desde a Bíblia aparece esse questionamento. São perguntas feitas por pessoas que não vivem um relacionamento com Deus. Sem agora aqui fazer qualquer julgamento, não me cabe fazer isso. É apenas uma simples constatação. Pessoas que não vivem com Deus questionam quando os que vivem têm suas provações de fé. Por isso é uma pergunta que vem de um ateísmo mesmo. Mas quando uma pessoa de fé, uma pessoa crente em Deus, faz a pergunta: Deus, onde é que tu estás? Essa é uma das perguntas mais legítimas que pode existir na vida de fé. Se você já fez essa pergunta, fique bem tranquilo. Você fez essa pergunta porque você sabe que Deus está presente, porque você sabe que Deus existe e porque você aprendeu que Deus ouve a tua oração, que Deus atende a tua oração, que Deus fala contigo. Mas toda pessoa que crê e que vive um relacionamento com Deus passa por momentos na sua fé que parece que Deus sumiu do mapa.
parece que Deus simplesmente me abandonou. Por isso essa pergunta é muito legítima no contexto daquelas pessoas que vivem com Deus. Como é que a gente pode lidar com o sofrimento? Eu coloco essa imagem porque ela me transporta para um conceito que não vem da teologia, não vem da Bíblia, mas que nos ajuda a entender um pouquinho. Isso aqui é uma corda que está na tensão, que está arrebentando. E às vezes é isso que acontece quando nós sofremos. Existe um conceito de resiliência que vem da física, que a psicologia adotou e que nós na teologia também temos adotado, embora nós conhecemos um outro termo que eu vou depois apresentar para vocês. Resiliência é a capacidade que alguns materiais têm de sofrer pressão, calor, pensem no ouro, na prata, que sofrem com o calor, chegam ao ponto de derreter, mas não perdem as suas propriedades, eles são testados até a última. E quando termina a pressão do calor, eles voltam ao seu estado normal, pelo menos na sua essência. Talvez a forma é diferente, né? O ouro, quando é depurado, quando ele é derretido para ser fabricado uma aliança, o ouro permanece o mesmo, mas a forma muda. Isso na física é resiliência. Na psicologia, a resiliência é a capacidade que o ser humano tem de suportar tensões diante da sua vida. E a mesma questão é para nós na teologia. A resiliência é a capacidade que o ser humano tem de suportar o sofrimento e as tensões que eles experimentam na sua vida. Como lidamos com o nosso sofrimento? Somos pessoas resilientes? Como eu me torno uma pessoa resiliente diante do sofrimento? Ainda mais quando eu pergunto onde é que está Deus. Onde está Deus no meio do sofrimento? Isso parece uma incoerência total, porque se Deus existe e tem promessas para nós, Ele não deveria nos deixar sofrer. Talvez essa é a pergunta, ou é o questionamento mais humano, mais lógico que nós temos. Isso já desde a filosofia já vem essa pergunta: se Deus é bom, por que tem o mal no mundo? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Então, se tem mal no mundo e Ele não acaba o mal, Ele não é nem bondoso e também não é todo poderoso. Esse questionamento já existe antes de Cristo. E não necessariamente uma pergunta ou uma constatação ou, digamos, uma reflexão filosófica em cima daquilo que nós chamamos de Deus cristão. Porque são filósofos gregos que fizeram essa pergunta. Ou seja, o sofrimento é um fenômeno universal. Ele não está batendo na porta só de pessoas cristãs. Ele bate na porta de qualquer pessoa. O sofrimento não escolhe se você é homem, se você é mulher, se você é velho, se você é criança, se você é rico, se você é pobre, se você é pastor ou não é pastor, se você tem resiliência ou não. Ele simplesmente vem. Ele é um fenômeno. Ele faz parte. Nós, como cristãos, temos uma explicação para isso a partir de Gênesis 3, que é o contexto da queda do ser humano, que traz o sofrimento para a vida desse ser humano. Então, nós, como cristãos, dentro da nossa teologia ou cosmovisão, vamos dizer assim, nós temos um momento em que nós encontramos essa dimensão do sofrimento, das dores, da enfermidade, da guerra, né? Da opressão que pode acontecer entre os seres humanos e do afastamento. E a Bíblia chama isso de pecado. Pecado não são as coisas erradas que nós fazemos. Pecado é o meu distanciamento de Deus, é eu estar longe de Deus e desconfiado da palavra de Deus. Por isso, eu cometo coisas que a gente chama de pecado. Mas o pecado é essa ruptura dos relacionamentos que nós temos com Deus. E por isso o sofrimento faz parte dessa realidade. Mas o sofrimento não fica só como um fenômeno universal. O sofrimento, ele faz uma exigência. Ele exige para nós uma explicação. E todas as religiões no mundo, elas existem em última análise para responder a pergunta do porquê que nós sofremos. Ou porque pelo menos nós temos que enfrentar o último de todos os sofrimentos, que é a morte. Então, o sofrimento vai fazer exigências. Por isso nós fazemos perguntas. Por que isso aconteceu? Como pode que isso aconteceu? Onde está Deus? Para que esse acontecimento veio na minha vida? Qual a finalidade de eu ter passado por tantas perdas? Tem alguma finalidade?
Eu vou ser um pouquinho mais concreto aqui para vocês. Por exemplo, por que um pai e uma mãe perdem um filho? Onde estava Deus que prometeu cuidar e nós sofremos um acidente e tivemos perdas? Onde estava Deus naquele dia? Ele não cuidou? A mão dele não estava sobre nós? Como que isso pode acontecer comigo, Deus? Justamente comigo, que oro todos os dias, que vou para a igreja, que até ajudo pessoas que precisam. Essa é uma pergunta muito, assim, real na vida de pessoas da igreja. Pô, Deus, eu estou lá te ajudando o tempo todo, né? Canto no coral, estou no presbitério, né? Eu oferto, né? E vai me acontecer essas coisas. Ou então, qual é a finalidade desse sofrimento, Deus? O que tu quer me ensinar com isso? Eu preciso dizer para vocês que essas perguntas, elas são bem legítimas. Se você já fez alguma dessas perguntas, fique tranquilo, você não fez nada de errado. É porque o sofrimento exige uma explicação. O sofrimento exige que eu tenha uma resposta. A pergunta é se eu vou encontrar a resposta. Mas fazer a pergunta, eu posso e eu devo fazer. Só que nós aprendemos, talvez, dependendo das nossas tradições religiosas, a gente aprendeu que com Deus a gente não discute, que Deus a gente não questiona, que a gente simplesmente se submete à vontade dele, está correto. Mas a Bíblia mostra que antes da submissão, antes de cantar a tua vontade, como nós cantamos antes, fazer a tua vontade, teve luta, muita luta. Jacó lutou com Deus. E Deus mudou o nome dele, inclusive. Israel, homem que luta com Deus. O próprio nome do povo da aliança, do povo de Israel, é algo que tem a ver com luta. Com luta diante de um Deus que a gente não entende a vontade, os caminhos e aquilo que ele nos permite ou proporciona. E por isso fazer perguntas para esse Deus é legítimo. É quase como se fosse uma espécie de catalisador, né? De purificar, de nos... Assim, você faz a pergunta até para desabafo. Se a gente quisesse psicologizar isso um pouquinho. Eu preciso fazer a pergunta. E não é só isso. Como eu falei, o livro de Salmos, ele nos ajuda muito, porque está cheio dessas perguntas, elas aparecem no livro de Salmos. O Salmo 13 faz 5 vezes a pergunta, até quando, Senhor? Não foi essa a pergunta que nós fizemos nos 2 últimos anos? Até quando vai essa pandemia? Talvez muitos não fizeram essa pergunta para Deus, mas ficaram se perguntando, até quando eu vou ficar usando máscara? Até quando eu vou ter que ficar em casa? Até quando isso e aquilo em relação à pandemia? Mas muitos com certeza perguntaram para Deus, até quando? Por que, Deus, tu permitiste uma pandemia? Como pode, Deus? Tu não tinhas o controle para eliminar isso? A gente diz que tu estás no controle de todas as coisas, mas por que um vírusinho tu não conseguisse controlar, Deus? É que nós achamos que nós conseguimos, né? Se tem uma coisa que nós aprendemos, eu espero que a gente aprendeu. Teve muita desgraça na pandemia, mas uma coisa foi boa. A melhor coisa que você e eu tivemos que aprender na pandemia é que nós não somos a cereja do bolo. Que nós não somos eternos e imortais. Que nós somos frágeis, muito frágeis. Mais frágeis que o cristal mais fino que existe. Porque para morrer basta estar vivo. Você e eu vimos pessoas que não tinham saúde, vivas até hoje, e pessoas que tinham muita saúde, que nós sepultamos de Covid. A pandemia inverteu todos, e não tem resposta ainda. Não tem remédio direito, não tem nada, nós não sabemos nada, ainda continuamos não sabendo. Tem vacina, tem um monte de estudos que foram feitos, respostas objetivas nenhuma. Nós somos colocados literalmente contra a parede, contra todas as nossas tentativas de acharmos que nós damos conta da nossa vida e que nós sabemos dar conta de tudo e ter todas as respostas. Leva para casa hoje uma coisa em relação à pandemia. Nós somos frágeis. Nós não temos todas as respostas. Nossa ciência não tem a última palavra. Nosso conhecimento científico e tecnológico pode ser o mais avançado da história da humanidade. Ele ainda não é
a última palavra sobre a tua vida e sobre a minha vida. Por mais trágico que é ter que dizer isso para vocês hoje à noite. O único que tem a última palavra sobre a nossa vida continua sendo o nosso Deus. E por isso que nós lutamos com Ele, porque a gente não entende como é que Ele, que tem a última palavra, não nos deu essa última palavra. Porque foi a pergunta que Jesus fez na cruz. Meu Deus, por que tu me desamparaste? Por isso que são perguntas legítimas. Porque a tua e a minha pergunta, elas são feitas pelo próprio Cristo. E por isso você e eu podemos hoje à noite trabalhar esse assunto. Mas não é só isso. Porque o sofrimento também exige indignação. Quem sofre na pele qualquer tipo de sofrimento fica indignado. Justamente essas perguntas mostram essa indignação, essa inquietação. Por que comigo, Deus? Além disso, nós também temos uma tendência muito egoísta. E nós achamos de fato que nós somos melhores do que os outros, porque quando o sofrimento bate na porta dos outros, a gente desliga a televisão e desliga o rádio e a gente consegue se desligar. Quando a gente está por aqui das notícias ruins, a gente desliga e a gente vai fazer outra coisa. E daí é fácil viver a vida. Agora, quando bate na nossa porta, daí a gente acha, por que comigo e não com outro? Por que as pessoas más não sofrem? E eu que sou tão bom, ou que faço coisas boas, tenho que levar uma paulada atrás da outra. Nós somos muito mesquinhos e arrogantes. E nós somos juízes de Deus e de todo mundo. Por isso, quando o sofrimento bate na nossa porta, a indignação ela também é legítima. Mas você também teria indignação diante do sofrimento do outro? Porque a indignação ela é necessária para que haja diaconia, por exemplo. Para uma igreja praticar diaconia, ela precisa estar indignada com o sofrimento dos outros. Ela não pode se conformar com a realidade de miséria das pessoas. Para você poder consolar uma pessoa enlutada, você tem que estar indignada com aquela realidade de morte. Só que nós somos muitas vezes indiferentes ao sofrimento das pessoas. Só que quando vem para nós, aí a gente fica indignado porque é conosco. O sofrimento, ele exige consolo. Não tem ninguém, não importa o tipo de sofrimento, pode ter cortado o dedo, né? Não é assim que quando criança, a gente for jogar bola, ralou o joelho, daí a gente vai chorando para a mãe lá, daí a mãe vem e abraça e passa metiolate, acho que nem tem mais, né? Eu sou da época do metiolate ainda. Só não pode dizer que quando casar, sara. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? Porque para uma criança isso não consola, tadinha, ela vai esperar tanto ainda para parar a dor do joelho, né? Ou seja, nós queremos ser consolados da nossa dor. Nós não queremos carregar a dor e o sofrimento. Quando nós perdemos entes queridos, nós precisamos do consolo, senão a gente não consegue viver adiante. Quando nós perdemos o emprego, nós precisamos pelo menos sentar com alguém e botar a vida em ordem, porque vai bagunçar tudo o próximo mês já. Já vai faltar dinheiro para comida. Quando nós temos qualquer tipo de sofrimento, isso causa em nós um sentimento de angústia, de medo, que nós precisamos do consolo. Mas as pessoas que sofrem, elas também precisam de pessoas que consolam. A consolação não é só eu que preciso, mas eu posso ser um consolador de sofrimentos de pessoas, ou de pessoas em sofrimento. Por isso o sofrimento faz essa exigência. Ele exige explicação, ele exige uma indignação, ele exige consolo. Mas o sofrimento também faz uma outra exigência. E ele nos conduz a um processo que eu chamo aqui de reflexão teológica. É uma palavra meio difícil, mas eu vou explicar o que é isso. É quando você justamente está perguntando onde é que está Deus no meio do meu sofrimento. Essa pergunta ela é legítima se você também tirar tempo para pensar sobre ela. Não faça ela só da boca para fora. E a Bíblia nos convida, sempre de novo, a refletir sobre essa pergunta. Quando o sofrimento bate na nossa porta, nós temos às vezes duas reações. As pessoas têm duas reações muito parecidas. Elas abandonam a Deus
e elas abandonam a igreja. Infelizmente, isso que a gente percebe. Elas abandonam a Deus porque elas não entendem esse Deus, que talvez foi pregado a elas como um Deus que resolve tudo, um Deus que cura todas as doenças, um Deus que me abençoa o tempo inteiro, quase um Deus caixa eletrônico, que basta apertar o botão e Ele me dá tudo o que eu quero. E quando Ele não dá tudo o que eu quero, quando Ele não cura a minha enfermidade, então Ele não presta mais. Não quero mais. E quando a gente sofre, tem vergonha. Nós passamos vergonha. Uma pessoa que perde o emprego, ela tem vergonha de voltar para a igreja, porque ela não vai mais conseguir ofertar, talvez. Ela não vai conseguir contribuir. Isso afeta a sua autoestima. Ela se sente a pior pessoa do mundo. Então ela se afasta. O que a igreja faz com pessoas que sofrem e que têm essa postura? Estamos disponíveis para essas pessoas? A Bíblia nos conta, de fato, a história do livro de Jó, que é um livro cujo o tema central não é o sofrimento. Eu descobri isso, eu pensei que o livro de Jó fosse me ajudar, ou como o pastor Felipe disse, né, que agora então vai ter respostas, né? Eu já de cara vou dizer para vocês, eu não tenho resposta. Até fico feliz de dizer isso para vocês, porque se eu tivesse resposta eu não estaria aqui. Agora, é bem importante vocês e eu saber sempre de novo que o livro de Jó me ajuda a fazer perguntas. Daí eu posso encontrar respostas. Agora, se você lê o livro de Jó esperando que você vai encontrar uma resposta, eu preciso dizer para vocês que nós estamos lendo o livro errado. O livro de Jó é um livro que faz parte da tradição sapiencial de Israel. Sapiencial significa livro de sabedoria. E se tem uma coisa que a tradição sapiencial da Bíblia, Jó, Provérbios, Eclesiastes, que esses livros têm, é de não dar resposta. A sabedoria está em não ter resposta. Ser sábio não é uma pessoa que sabe dar respostas. Na Bíblia, ser sábio é uma pessoa que se submete, que rende a sua vida. Esse é o sábio na Bíblia. O sábio na Bíblia não é aquele que estudou muito, não é aquele que tem respostas prontas para tudo. Aliás, o livro de Jó foi escrito para não ser entendido, sabia? Eu fiz essa constatação, eu fiquei chocado no primeiro momento. O livro de Jó foi escrito para ele não ser entendido. Para quando você terminar de ler os 42 capítulos, você ter que começar a ler ele de novo. Porque a nossa tendência é fazer duas coisas com o livro de Jó. Ou a gente procura no livro de Jó uma resposta para o meu sofrimento, e a gente vai se dar mal porque ele não é um livrinho de receitas prontas, ou a gente acha que a gente tem que assumir um partido dentro do livro de Jó. E às vezes a gente é tentado a defender os amigos de Jó, o tempo inteiro, os amigos da onça que ele tinha. Ou às vezes a gente está junto com o Jó e está chorando com ele lá no pó e na cinza. A gente fica com o coração dividido. Tem horas que você está lendo e você diz, não, Jó, por favor, aqui tu fosse longe demais. Eu concordo com os teus amigos. E tem horas que você diz, mas que amigo chato que Jó tem, que não responde nada para ele. E você fica o tempo inteiro discutindo e disputando quem tem a razão quando você lê o livro de Jó. E aí que está o problema, não tem razão no livro de Jó. Pô, mas então por que tem um livro desse na Bíblia, né? Por que a Bíblia não tem uns livros mais fáceis? Né? Um livro que dá respostas que a gente precisa? É verdade, eu gostaria também. Mas vamos ver, senão eu vou poder mandar vocês agora para casa. Você deve ter outra coisa para fazer hoje do que vir aqui numa palestra para ouvir que não tem respostas. Vamos lá. O livro de Jó, ele pode ser construído dessa forma. São 42 capítulos e a gente poderia dividir o livro de Jó exatamente com essa estrutura que vocês estão vendo, que é uma espécie de paralelismo que nós temos na Bíblia, em que os textos se combinam. Nós temos um prólogo, uma introdução, e nós temos um epílogo, que é uma conclusão. Nós temos um lamento de Jó e uma confissão de Jó no final do livro. Nós temos uma série de 3 diálogos e uma série de 3 monólogos. E lá no meio nós temos um hino. Eu vou explicar brevemente isso aqui. Com isso vocês têm um resumo de todo o livro de Jó. O livro de Jó foi escrito para não ser entendido, sabe por quê? Porque nos 3 diálogos, são 3 rodadas de diálogos que Jó tem com seus amigos. Esses diálogos parecem diálogos de surdos, porque eles não se escutam. Os amigos só acusam o Jó e o Jó reclama e retruca com eles,
Mas de repente Jó abandona os amigos e fala direto com Deus. E nos monólogos, o Jó tem o primeiro monólogo, depois um quarto amigo chamado Eliú, e por último Deus vem e tem um monólogo, uma fala, e é um convite em todo o tempo para diálogo. Os monólogos são convites para o diálogo e os diálogos viram monólogos. É a estratégia do autor do livro, para não te dar respostas, mas discutir o problema. E qual é o problema que é discutido? Onde está Deus? Isso está bem no centro do livro. O hino da sabedoria escondida de Deus. Onde está a sabedoria? Onde eu posso encontrar Deus? O ser humano não consegue fazer isso. Ao ser humano cabe apenas uma coisa: temer ao Senhor e se afastar do mal. Que é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que legal, né? Jó, então, discute todo esse problema para dizer a coisa que todo mundo já sabe. Mas o que significa temer ao Senhor? No Antigo Testamento tem uma diferença entre temer a Deus e temer ao Senhor. Temer a Deus é um fenômeno religioso que todas as religiões têm, principalmente aquelas que naquela época tinham imagens de escultura dos seus deuses. Então eu podia botar um deus daqueles debaixo do meu braço e eu faço com ele o que eu quero. E lá tinha muitos deuses. Tinha o deus da guerra. Se eu estava encalhado, não achava uma esposa, eu fazia uma reza lá para o deus do amor, para a deusa do amor. Se eu tinha então uma plantação de milho e queria que essa plantação desse certo, eu fazia um culto lá para o Baal. Se eu tinha rebanhos das minhas ovelhas e queria que esses rebanhos produzissem mais rebanhos, mais ovelhas, então tinha lá mais um deus para aquilo. Se era para dar seca, se era para chover, tinha outro deus. Tinha um deus para cada coisa que eu queria. Eu manipulava isso. Eu posso botar debaixo do meu braço e eu posso exigir que esses deuses façam o que eu quero. Isso é temor a Deus. Isso é um temor a um ser superior. Isso é uma espécie de barganha. Eu tenho um relacionamento com essa divindade porque eu espero algo em troca desse Deus. Eu faço alguma coisa para esse Deus porque senão ele é capaz de me castigar ainda. Isso é barganha. Isso não é fé. Temor do Senhor na Bíblia, que é o princípio da sabedoria, é muito difícil. Porque Israel é o único povo em todo aquele contexto que tem um Deus que não tem imagem e tem um Deus que não tem nome. Sabia disso? Deus não tem imagem. É o primeiro mandamento, proibido fazer uma imagem desse Deus. E Deus não tem nome, porque ele se revela para Moisés como eu sou, mas eu sou é uma conjugação de verbo, não é um nome. O eu sou me enviou. O que ele está dizendo? Eu estou contigo, eu sou um Deus presente. Quando Moisés pergunta, mas qual é o teu nome, para que eu vou lá e falo para o povo de Israel no Egito, para eles saberem qual é o Deus que está nos libertando? Eu sou contigo, diz Deus. Ser um judeu que teme a Deus é muito difícil, porque ele tem que crer num Deus que ele não consegue pegar na mão. Ele não consegue botar Deus debaixo do braço e dizer: Deus, eu te ordeno isso, faça aquilo, faça isso na minha vida. Eu não consigo barganhar com esse Deus, porque esse Deus não se deixa barganhar. Esse Deus não se deixa nem agradar com o meu sacrifício. Tudo que eu quiser fazer para ele não agrada. Não agrada. Terrível. E os cristãos estão na mesma, só que a diferença é que nós temos em Jesus a verdadeira imagem do Deus invisível e o nome que está acima de todo nome. Esse Deus que não tem nome e não tem imagem se revelou em Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível e o nome que está acima de todo nome, que importa que você e eu cremos para sermos salvos. Por isso, o sábio é aquele que teme ao Senhor. E temor não é medo. Temor é reverência, é rendição, é se submeter à sua vontade. E por isso o livro de Jó no centro tem essa perspectiva. E nas pontas ele vai ter o problema, a perda de Jó, as perdas dele, e no final, inclusive, a sua própria confissão de fé diante daquilo que ele experimentou. Como é que era a vida do Jó? Eu não quero infantilizar a nossa palestra hoje à noite aqui, mas você não vai encontrar na internet nenhuma foto de Jó, né?
Então eu trago essa das Bíblias das crianças, né? Mas como é que era o Jó? Qual era a vida que ele tinha? O que aconteceu com ele? Como é que ele agora pode ser um personagem que inclusive é protagonista de toda essa situação que hoje serve de tema para nós? O Jó era um homem da cidade de Uz, que fica na região de Edom, que era um país vizinho de Israel. Jó não é israelita, ele é um estrangeiro. E aí já começa. Um estrangeiro é o mais fiel do que um judeu? Mas que coisa estranha. A gente sempre acha que o judeu era o mais religioso da face da terra. Opa, não é. E ele era casado e tinha filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E ele tinha muitos empregados. Ele é descrito como uma pessoa que tinha aquilo que a gente hoje poderia dizer assim, uma família bonita, feliz, tinha um bom emprego, tinha o seu sustento e tinha uma saúde de ferro, a gente podia dizer hoje, né? Era alguém que tinha as 3 coisas que todo ser humano até hoje almeja na sua vida. Viver bem com a sua família, ter o dinheirinho no final do mês para pagar os boletos, né? Boleto, essa palavra, muito feia essa palavra, né? E ainda ter uma saúde que não comprometa, assim, né? De vez em quando a gente toma uma aspirina, mas fora isso tá tudo certo. Um anador, sei lá, alguma coisa assim. Veja, tem alguma coisa errada nisso? Família não é importante? Família é importante. Nós amamos, né? Se você não constituiu família, você é parte de uma família, porque você no mínimo teve um pai e uma mãe. E talvez teve irmãos. Pode ser que você não casou, não teve família, não teve cônjuge, não teve filhos, mas você veio de um contexto de família. Então família é importante sim, senão você não estaria aqui. Não existe vida humana sem família, não existe. Não existe vida sem sustento. A questão do Jó não é riqueza. O Jó é apresentado como um homem que tinha muitos empregados, porque ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos jumentos. E para tornar isso um pouco mais concreto para vocês, ele tinha uma grande junta de bois. Isso eram tratores para arar a terra. E um frigorífico para fazer carne, né? Ele tinha muitos camelos. Ele era dono de uma transportadora, com muitos bitrens por aí. Hoje, para vir de Guarulhos para cá, nossa, como tem caminhão, né? Aí eu me esqueci que nós estamos vindo para Santos, né? Com o porto, é óbvio que vai ter um monte de caminhão cheio de contêiner em cima. Ele tinha muitas ovelhas. Ele, por causa disso, era dono de uma empresa de laticínios, de uma empresa têxtil e de um açougue. Porque a ovelha gerava essas 3 coisas: a lã, carne e leite. Então ele tinha, como vamos dizer assim, uma vida como um grande empreendedor. E ele tinha os seus empregados para todas essas empresas. Estou traduzindo isso para o dia de hoje. Ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 7 filhas, que viviam muito bem, obrigado, inclusive. Que inclusive viviam em paz, porque eles faziam almoços em conjunto. Você já viu uma família com 10 filhos viver bem? Sem ninguém brigar um com o outro? Talvez só eu lá, né? Só na minha família que deve ter briga, né? Interessante, a Bíblia fala que a família de Jó vivia em harmonia e que ele era um bom pai, porque ele orava pelos seus filhos, ele fazia o que o livro de Deuteronômio dizia: orar pelos filhos. O Jó é descrito de qualidades. Ele era um homem reto e íntegro. O que é isso? É alguém que foi justificado. Se o Jó fosse luterano, se já existisse igreja luterana, o Jó era o primeiro luterano de Israel. Ele era um homem justificado por Deus. Ser reto e íntegro no Antigo Testamento significa: eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus. É alguém que participou do culto e confessou os seus pecados, já que falamos de culto hoje de manhã. Ele era um homem temente a Deus. Interessante, temente a Deus. Claro, ele era edomita. Ele não conhecia o Deus de Israel num primeiro momento. E ele era o quê? Alguém que se desviava do mal. Alguém que procurava colocar em prática, que obedecia. Essas 3 coisas são 3 áreas da vida do ser humano que até hoje Deus se manifesta como um Deus presente. Deus está presente quando Ele perdoa o nosso pecado. Por isso Ele é um homem reto e justo.
Deus é todo poderoso, por isso eu posso colocar a minha vida nas mãos dele. Por isso eu temo a esse Deus. Temer a Deus significa que eu entrego a minha vida nas mãos dele. Eu confio nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37:5. E é alguém que se desviava do mal, significa que ele tinha uma ética que condizia com a sua fé. Ele não era incoerente na sua fé. Mas o que acontece com esse Jó? Ele experimenta perdas. Perdas, né? Todos nós experimentamos. Parece que não sempre todas elas no mesmo tempo. O Jó perde tudo no mesmo tempo. O jeito que o narrador narra a história é como se um mensageiro viesse para me contar que eu perdi minha família. Mal saiu, já veio o outro dizendo que eu perdi todo o meu sustento. Mal saiu o segundo, já veio dizendo que aconteceu várias calamidades. Ele perdeu todos os seus filhos com uma catástrofe natural. Veio um vento forte e caiu sobre a casa na qual estavam todos os seus filhos, tendo um almoço de comunhão, tendo um momento de alegria na família. Você conhece isso? Quantas pessoas morreram já em Petrópolis, que é mais perto aqui de vocês, ou em outras catástrofes que aconteceram, em terremotos, em alguma situação que perdeu pessoas por uma coisa que não tem explicação, é uma catástrofe natural. Não foi o ser humano que ficou assoprando para o vento lá cair em cima da casa de alguém? O ser humano não tem controle sobre o vento. Já o autor de Eclesiastes diz que a nossa vida é uma ilusão, é que nem querer dominar o vento, pastorear o vento. Nenhum de nós consegue fazer isso. Perdeu todos os seus filhos. E depois sucessivamente vem a situação do seu sustento. Não é que Jó ficou pobre, isso é uma leitura meio pobre. Jó perdeu o seu sustento. Conhece pessoas que perderam o seu sustento? Pessoas que talvez perderam tudo por causa da pandemia agora? Perderam sua empresa? E não é por irresponsabilidade, é pela circunstância que aconteceu. Ou porque foram furtados. As razões, ali tem um mal humano por detrás, nas perdas de Jó. E não por último, Jó perde também a sua saúde. E é muito importante essas três coisas que Jó perde, porque no Antigo Testamento elas são sinais de bênção de Deus. Família é bênção, sustento e trabalho é bênção, saúde é bênção. Dá para permanecer firme na fé quando a gente perde entes queridos? Se você perdesse todas as condições de ter o teu sustento, você permaneceria ainda firme com Deus? E se você perdesse a tua saúde? Se um diagnóstico é daquele fatal, assim, que você tem talvez alguns meses de vida pelos médicos, como ficaria a tua fé? Eu sei que essas perguntas elas são até pesadas, para não dizer outra coisa. Mas são essas três perguntas que o livro de Jó está fazendo. Qual é a nossa reação quando nós experimentamos perdas? Porque perdas nós passamos. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que sepultar meus pais. Essa é a lógica humana. O que eu não espero é ter que sepultar meu cônjuge, embora a gente casa e diz que até que a morte nos separa. E não é fácil. Mas eu acho isso uma das coisas mais belas que tem na Bíblia, sabia? Que quando a gente casa, a gente decide morrer com a pessoa que a gente está casando. Isso é de um testemunho do mais especial que existe. Você está dizendo que você vai acompanhar essa pessoa até o último fôlego de vida dela. Isso é a maior prova de lealdade que existe com alguém. E se você tivesse a tua saúde comprometida? Ou seja, o livro de Jó nos coloca essa pergunta: qual é a postura de uma pessoa que teme a Deus, de uma pessoa que é perdoada por Deus e de uma pessoa que vive diante de Deus? Porque são as três características que ele tinha lá. Como é que uma pessoa como essa vive o sofrimento? Por isso, cuidado, o livro de Jó não foi escrito para um ateísta ler, porque ele não vai entender. O cristão,
vai ler o livro de Jó, ele vai entender, o Jó é que nem eu. Ou, pelo menos eu posso dizer, eu sou que nem o Jó. Eu sou uma pessoa que entendi que sou perdoado por Deus, porque eu sou pecador. Eu vivo a minha fé na presença de Deus, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus todos os dias. E eu procuro viver a partir da orientação da palavra de Deus. O Jó não era um arrogante espiritual, um ser perfeito, isso nem existe. Jó era uma pessoa como você e eu. E muitos me perguntam, já que eu estudei o livro de Jó, se Jó foi uma pessoa histórica. Eu não tenho nem dúvida e nem pergunta se é ou não foi pessoa histórica. Histórico é o sofrimento do Jó. A pergunta não é se Jó existiu, a pergunta é se eu vou fazer a mesma coisa que Jó fez. Essa é a pergunta que o livro de Jó quer responder. Se Jó existiu ou se ele é um personagem inventado na Bíblia, como alguns dizem, pouco importa. A pergunta é se eu vou ser como Jó. Essa é a pergunta que o livro está fazendo. E como é que Jó foi? O que Jó fez? Primeira coisa é que Jó, ele vai ficar quieto. Ele vai ficar 7 dias quieto. Essa é a primeira postura dele. E quando o silêncio vai terminar, daí o livro parece que esquenta. Antes do livro esquentar, o que Jó faz? Ele fica quieto. Ele fica quieto, mas ele diz uma coisa antes de ficar quieto. Ele diz uma coisa que a gente também não entende. Nu eu nasci e nu eu vou voltar, né? Vou morrer nu. Ou seja, o Jó nos dá um ensinamento muito sábio, que a gente veio para esse mundo sem nada e vai voltar sem nada. Então tudo que a gente tem não é nosso. Não é nosso. Você pode ter uma conta corrente muito caprichosa, ou caprichada, melhor dizendo. Ela vai ficar para quem não economizou um centavo. Já pensou nisso? Por isso que o livro de Eclesiastes é um barato. Ele deixa a gente... Ele desmonta todas as nossas ilusões, né? Por quê? Porque a gente acha que tudo que a gente tem na vida é fruto do nosso trabalho. O egoísmo humano é dádiva de Deus. E não é nosso. Não é nosso. Nada. Absolutamente nada. E tudo que você e eu temos ainda vai ficar para os outros, que não ergueram um dedo para conseguir o que você conseguiu. Parece injusto, né? Não é injusto. É real. É a maior coisa realista que existe. Maior realidade que existe. E o Jó confessa isso. Mas ele vai adiante. Ele disse: o Senhor o deu, o Senhor abençoou, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus que me deu o que eu tenho, e louvado seja Deus que tirou o que eu tinha. Louvar a Deus por aquilo que Ele me dá como bênção, isso é o máximo. Que legal. Isso a gente louva e bate palma aqui na igreja cada vez que canta. Mas eu vou ter condições de dizer: bendito seja o nome de Deus, porque Ele tirou meu filho. Bendito é Deus, louvado seja Deus, porque o diagnóstico é de 3 meses de vida. Masoquismo é a certeza de que não tem vida. E aí não tem vida nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, o amor de Deus. Mas tem vida. Por isso que você trabalha a vida e não tem explicação. Ou você, né, pensa no que significa criar um filho, ter um filho, cria um filho, educa o filho. Aí ele está com 18 anos, pega um carro e bate num poste e morre. Quantas pessoas têm que lidar com isso? Não é fácil, não é fácil. O que Jó nos ensina? Jó nos ensina a sentar no pó e na cinza, a reconhecer que nós somos frágeis, a reconhecer que eu dependo de Deus, a reconhecer que mesmo quando eu não entendo todas as coisas, eu me submeto a Deus. Foi o que Ele fez. Bendito seja o nome do Senhor. É fé. Parece muito simples o que eu estou dizendo para vocês. Mas eu passei nos últimos 2 anos, minha esposa e eu, nos últimos 2 anos, nós passamos por uma situação bem complicada. Em março, estava eu no hoje a gente sabe que é uma de tratamento. Ele disse para nós que não tem ou seja, você tem a tua vida, a vida da tua esposa está ali nas mãos de Deus.
E você tem que dizer, bom, agora eu vou dormir e vamos ver a cada dia. Cada dia você acorda é hoje. E no começo foi muito difícil entender isso, porque a pergunta vem também para quem estudou o livro de Jó. Por que comigo, Deus? Como se eu fosse diferente de outras pessoas. Por que com a minha esposa, Deus? Mas aí a gente aprende. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que isso se aplica agora para a vida dela e para a minha vida? Como é que você lida com um diagnóstico, que é um negócio assim que quem já recebeu isso, talvez sabe explicar essa coisa. Porque você você parece que perde assim, a tua agenda desmonta, porque para que você vai planejar alguma coisa? Você nem sabe se vai acontecer alguma coisa. E ela, de fato, ela disse assim, Deus, só até o casamento do meu filho. O nosso filho casou no ano passado, o mais velho. Deus, só até o meu aniversário de 50. Ela completou 50 no ano passado. E é assim, é de estação em estação. Hoje está controlado isso, mas não está nas nossas mãos. Está controlado como a gente acha que está controlado. Se você já teve um diagnóstico como esse ou alguma coisa parecida, você sabe o que eu estou dizendo. É o Jó. Tem que dizer, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos, bendito sejas tu. Independente da situação que é obscura e que eu não entendo e que eu não vejo. Só que os amigos de Jó aparecem no meio desse contexto e eles vêm para fazer uma coisa muito interessante. Eles vêm para consolar. Eles querem consolar o Jó. Gente, isso é uma das coisas mais importantes que você pode aprender dos amigos de Jó. Nós somos gratos pelos inúmeros telefonemas e pessoas e WhatsApp e falas pessoais. Pessoalmente, nós estamos orando pela tua esposa. Nós estamos orando por vocês. Se tem uma coisa que nos fortaleceu nesses 2 anos de enfrentar um câncer, é isso. O consolo que vem de pessoas que se dispuseram, tiraram um tempo para ligar, para dizer, como é que está a Rani, a tua esposa? Como é que ela está? Ou, estamos orando por vocês. Isso eu chamo de disponibilidade de ouvir as pessoas, ou disponibilidade de se importar com o sofrimento dos outros. Isso os amigos de Jó tiveram. Por isso a gente chama que eles tiveram simpatia. Simpatia não é ser simpático, né? Uma vendedora na loja que sorri para você querendo vender um moletom, ela é simpática, claro, ela quer vender o moletom, tá fazendo o trabalho dela. Mas não é isso que é simpatia. Simpatia, a partir do significado original da palavra, significa sofrer com. Eles sofreram junto com o Jó. Eles foram lá. Eles foram empáticos, eles se colocaram no lugar, eles não ficaram em pé olhando o Jó sentado, eles se sentaram junto com o Jó. É quando você tem lá uma mãe que está acamada há anos, você não fica olhando para ela lá de cima, você senta com ela na cama, você ajuda ela ali junto, quando você se inclina para ela. É isso que os amigos de Jó fizeram. Eles se inclinaram, eles foram na direção dele, sentaram no pó e na cinza junto com ele, ficaram 7 dias caladinhos, não abriram uma boca. 7 dias e 7 noites. Nossa, mas que consolo é esse? Preciso dizer para vocês que isso vale muito mais do que qualquer palavra que alguém possa dizer. Se tem um lugar onde é o inferno, é no velório, porque as pessoas só falam besteira em velório. É um lugar terrível. Porque todo mundo tem uma causa da morte da pessoa, todo mundo quer consolar do seu jeito, todo mundo. A principal palavra que você usa, que você escuta no velório é não chora. Como não chora? Como é que você não vai chorar na perda de alguém? Se até Jesus chorou, velório às vezes é o pior lugar do mundo para receber consolo. Fica quieto, é a melhor coisa que você tem. Por isso que Deus deu 2 orelhas e uma boca. É uma língua só. E tem gente que quando morrer vai ter 2 caixão. Um para ela, outro para a língua. E esses amigos de Jó fazem isso muito bem. Eles estão lá. Eles não têm palavras para ajudar o Jó, diz o texto. Eles não conseguiam falar. Se você às vezes não sabe ajudar alguém, bem-vindo ao time, gente. É melhor não saber ajudar e o que dizer do que dizer um monte de palavras que não fazem sentido. Não dê respostas para o sofrimento alheio. Nós não temos a tarefa de dar resposta para o sofrimento alheio, porque elas não nos pertencem. E nós achamos que temos que responder.
Nós achamos que temos que responder para o nosso filho por que ele perdeu a esposa. Nós achamos que temos que dar resposta para os nossos filhos quando eles perdem os seus filhos. Nós achamos que nós temos que dar resposta quando o nosso filho perde o emprego. Nós achamos que temos que dar resposta quando nosso pai perde a mãe, quando nós perdemos a nossa mãe. Enfim, nós achamos que temos que dar respostas. Os amigos de Jó não tinham respostas. Só que quando Jó falou pela primeira vez uma frase, maldito o dia que eu nasci, pronto, daí todos eles tinham todas as respostas do mundo, e daí eles se tornaram apáticos. Eles passaram por cima de Jó como um trator. Eles não queriam mais ouvir nada, porque o que Jó falou era uma blasfêmia. Como é que pode você, que é um crente, dizer maldito o dia que você nasceu? E Jó começou a lamentar o seu sofrimento, e eles disseram: tu não podes lamentar? Tu não eras um homem de fé? Como é que pode que você diz um negócio desse? Antes você consolava os outros, agora você aqui está praguejando contra Deus. Onde é que ficou a tua fé? Não, Jó, tu não és muito sábio não, tu quer justificar os teus erros. Jó, tu deve ter pecado muito, porque para tu sofrer e perder tudo que você perdeu, eu acho que tu não és convertido que chega. Eu só estou parafraseando o que os 3 amigos de Jó falaram. Vocês vão encontrar isso tudo lá no capítulo 4 até o 27. Não, Jó, tu quer ser mais justo do que Deus. Cuidado, tu és um ímpio. O Elifaz, o primeiro amigo, questiona a fé de Jó. Jó, tu não és convertido que chega. Tu tens que te converter primeiro. Tu deve ter algum pecado escondido na tua vida, que é por isso que você perdeu tudo que você tem. E eu acho que eu já sei por quê. O Elifaz começa lá no capítulo 22 a fazer uma lista de todos os pecados de Jó. Começa a acusar o Jó. Porque tu fizesse isso, tu fizesse isso, tu fizesse aquilo. Por isso tu perdeu a tua casa, tu perdeu a tua família e tu perdeu o teu sustento. Que petulância. Antes tivesse ficado quieto. O Bildade questionou a justiça. Tu queres ser mais justo que Deus, tu queres ser mais correto do que Deus, tu estás questionando os caminhos de Deus, mas na verdade tu estás torcendo a justiça. Tu na verdade não tens o perdão de pecados na tua vida. Temos que ungir com óleo você aqui. Você não tem o Espírito Santo ainda contigo. Ele não se manifestou na tua vida. E o Zofar vai chamar Jó de perverso. Tu não és sábio, tu és tolo. Lá na Palhoça a gente chamava, né, tás tolo, né? Os manezinhos da ilha, tás tolo, né? Ou seja, tu não pensa direito, Jó. E o tolo e o sábio é o equivalente para justo e perverso. O sábio é o justo e o perverso é um tolo. E tu és tolo, Jó. Tu não vive com Deus. Vai dormir com uma notícia dessa. E o que Jó fala? Olha, tchau para vocês. Vocês simplesmente não me consolam. Ele vai dizer que a consolação deles era de fato canseira e enfado, era uma consolação que não consolava. E no final ainda da fala de Jó com seus amigos, o Jó diz: bom, já que tudo que eu falo não convence vocês de que eu estou lutando com Deus, então eu desejo que vocês passem pela mesma situação que eu passei. Talvez vocês vão aprender a falar diferente. O Jó teve que chamar a atenção dos seus amigos, porque os amigos de Jó simplesmente ignoraram o Jó. Queriam dar uma resposta para o seu sofrimento. Mas qual foi a reação de Jó? Ele pediu para morrer, é verdade. Por isso que esses amigos ficaram totalmente loucos, enlouquecidos. Ele questiona o agir de Deus. Ele vai dizer: Deus, por que tu me criaste, Deus? Por que tu me criaste do pó da terra, me modelaste como um vaso, para depois tu me pegar e me amassar e me quebrar todinho, Deus? Capítulo 10. Qual é o sentido, Deus? Jó acusa Deus, que Deus o abandonou. Tu me abandonaste, Deus, assim como os meus amigos me abandonaram. Jó vai dizer: está aqui, está aqui escrita, a minha defesa está assinada. Estou aguardando você para o julgamento. Jó chamou Deus para o banco dos réus. Meu Deus, posso fazer isso? Isso não é petulância demais? Como é que pode? Um crente pode fazer isso? Chamar Deus para o acerto de contas? Jó fez. Já vou dar resposta para isso. O Jó do consolo passa para o abandono, porque os amigos, em vez de consolar, o abandonam,
E Deus, na visão de Jó, também o abandonou. Totalmente. Deus não responde. O Jó diz, bom, se eu pequei como os meus amigos estão falando, por que tu não me perdoas? Porque eu já pedi perdão dos pecados. Ele fala isso no capítulo 7 e no 14. Se o meu problema é pecado escondido debaixo do tapete, se eu fiz uma coisa que nem eu sabia que fiz errado para ter uma consequência tão ruim na minha vida, mas então me perdoa, Deus, porque arrependido eu estou. Não quero ficar com isso. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ele vai dizer isso para os amigos, lá no capítulo 6. Porque os amigos não demonstraram compaixão. Só que são os amigos que estão dizendo, Jó, tu abandonaste o temor de Deus. Só que o livro termina com uma coisa muito legal. Deus vem ao encontro de Jó. E como é que Deus vem ao encontro de Jó? Vocês lembram da história? No meio de uma tempestade. Bom, se você sabe que os filhos de Jó morreram no meio de uma tempestade, então agora Deus vem para levar o Jó, né? Então no mínimo Jó deve ter pensado, bom, agora chegou a minha vez. Então agora sou eu que vou morrer, né? Não. Deus sempre vem no meio da tempestade. Não é à toa que a tempestade aparece aqui. Deus sempre vem no meio das nossas tempestades. Hoje de manhã nós falamos de culto e falamos do texto de Mateus 14, em que Jesus manda os discípulos dentro do barco lá no Mar da Galileia. Eles estão numa tempestade que até mesmo os pescadores profissionais como Pedro, Tiago, João e André não conseguiram dar conta. Os pescadores aqui de Santos, se eles vão para o mar adentro e tiver tempestade, eles são profissionais, gente. Eles sabem lidar com tempestade, senão eles não iam botar a vida deles em risco. Eles sabem. O Pedro sabia muito bem lidar com tempestades. Tempestade no Mar da Galileia acontecia toda vez, não era só aquele dia. E eles não deram conta sozinhos. E onde é que estava Jesus? Estava orando. Ah, que bonito, né? Quando a gente mais precisa de Jesus, ele não está com a gente. Está orando. Ele está orando por você e por mim. E é isso que Deus faz com Jó. Deus silencia no livro de Jó intensamente. Do capítulo 2 até o capítulo 38, você não vai ouvir nenhuma palavra de Deus. Por isso Jó tem razão de dizer, tu me abandonaste. Mas quando Deus vem e fala com Jó no meio da tempestade, Deus fala tudo o que Jó tinha expressado. Deus atende Jó como aquele que estava do teu lado, escutando cada uma das tuas palavras. Não é assim que o Salmo 23 diz, ainda quando eu ando no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo? Isso não é a historinha da conto de fada. Isso literalmente é verdade. Só que se Deus fica quieto, é porque Ele está esperando você falar. Porque Deus não interrompe a tua e a minha oração. Se Deus silencia, não é porque Ele está bravo contigo. E isso Jó pode aprender. É porque Ele está esperando você falar. Ele está esperando você lamentar a tua situação. Ele está esperando você desabafar a tua situação. Mesmo que você tenha que dizer, Deus, tu foste cruel comigo. Que é o que Ele diz no capítulo 30. Deus, tu esmagaste a minha vida. É o que Ele diz no capítulo 10. Para Deus eu tenho a liberdade de dizer as coisas que, humanamente falando, a gente tem muita dificuldade. Porque a gente acha que vai ofender a Deus. O ouvido dele é muito misericordioso, você pode ter certeza. Que não existe sofrimento humano que Ele não conheça. Que não exista sofrimento humano que Ele não tenha ouvido. E por isso, se Ele silencia, porque Ele está esperando você orar, você falar, você fazer o que Jó fez. Onde está Deus no meu sofrimento? Ele está do teu lado, quieto, esperando você e eu falarmos com Ele. Jó tem um confronto com Deus, mas nesse confronto ele experimenta o conforto. Até dá para fazer um joguinho de palavras aqui no português. De confronto para conforto. Ele é consolado. A palavra consolo é uma das palavras centrais do livro de Jó. E vocês sabem o que significa ser consolado na Bíblia? A palavra consolo vem do verbo respirar fundo. É quando você pode, aliviado, respirar fundo de novo. Porque o sofrimento nos tira o fôlego. Assim como a Covid nos tirou. Ser consolado por Deus significa eu poder respirar.
fazer o sinal vital mais importante da vida do ser humano. O sofrimento nos tira a alegria de viver. O consolo nos dá o ar que respiramos para viver. E foi isso que Deus fez. E Deus restitui a vida de Jó. Dá a ele mais filhos, dá a ele a condição de trabalho, mas não porque ele foi fiel a Deus, porque é pura graça dele. O livro de Jó termina de um jeito muito esquisito, por isso que a gente quando lê não entende, porque na minha vida não tem final feliz assim. Na tua vida tem final feliz assim? Na maioria da vida das pessoas eu não conheço um final feliz como o de Jó. Tá, mas então por que esse livro está na Bíblia? O livro de Jó tem um final feliz para mostrar para nós a fidelidade de Deus. E por isso, o que nós podemos aprender de Jó? Que a pessoa que crê em Jesus também sofre. O justo também sofre. Nós não somos melhores nem piores do que qualquer ser humano da face da terra. O fato de nós vivermos com Deus não é uma pomada que nos imuniza, né? Um imunizante, ou sei lá, alguma coisa que nos protege de sofrimentos. Pelo contrário. Pelo contrário. Lamentar diante de Deus é oração, não é pecado. Pecado é a murmuração. Murmuração é eu dizer para um outro, é eu falar com a minha comadre que eu não aguento mais esse Deus dessa igreja aqui. Não aguento mais essa igreja que só fala de um Deus que ama, mas esse Deus que ama, ele não me escutou porque eu perdi meu filho. Isso é murmuração. Lamento é dizer, Senhor, eu não entendo porque meu filho teve que morrer. Eu não entendo, mas eu permaneço firme contigo. Deus, me ajuda a suportar essa dor, porque é insuportável. Por que tu fizesse isso? Jó aprendeu que ele pode ser o que ele é diante de Deus. Ele não precisa se enfeitar diante de Deus. Ele pode ser o que ele é. Ele pode reconhecer de fato que ele é pó da terra e que nós somos frágeis. Por isso o aprendizado da pandemia é muito bom. Você e eu podemos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, de fato eu sou esse vaso de barro. Eu sou muito frágil. Eu posso ser quebrado a qualquer momento. Cuida e protege. Ele aprendeu a confiar em Deus. Deus veio para Jó na tempestade e fez 70 perguntas retóricas para Jó. Sabe que tipo de pergunta? Deus não respondeu nenhum porquê. Deus não respondeu nenhum aonde. Deus não respondeu nenhum como. E Deus não respondeu nenhum para quê. Deus respondeu a pergunta quem? Essa é a pergunta que Jó teve que escutar 70 vezes. Quem? Quem é que colocou no céu as estrelas? Quem é que colocou o limite para o mar? Quem é que fez esse mundo todo? Quem é que cuida lá do passarinho? Deus deu uma aula de botânica, de astronomia, de zoologia. A gente fica se perguntando para que tudo aquilo, né? 70 perguntas. Deus não respondeu nenhuma das perguntas. Mas sabe qual foi a resposta que Jó encontrou? Deus é Deus e ponto final. Essa foi a resposta. Você até pode ter a experiência de que Deus é fiel, né? Torcedor do Corinthians, né? Que Deus é santo, né? Aqui de santos, né? Ou que Deus é bondoso. Todos esses atributos são reais, a Bíblia fala deles. Mas eu corro o risco de idolatrar um Deus quando eu quero que ele seja só fiel, quando eu quero um Deus que seja só bondoso, quando eu quero um Deus que seja só gracioso, quando eu quero um Deus que só me ama. A Bíblia fala de um Deus justo, a Bíblia fala de um Deus santo, a Bíblia fala de que Deus é Deus e ponto final. O Lutero vai dizer que Deus é Deus e não tem outra resposta. Pode não parecer muito convincente, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Deus é Deus. Saber que Deus é o sentido da vida. O Jó não descobriu o sentido do seu sofrimento, mas ele descobriu o sentido da vida. O Jó se submete diante de Deus, o Jó persevera diante de Deus. E essa é a palavra bíblica que nós aprendemos, não é a resiliência apenas, é perseverança. A famosa paciência de Jó. Já ouviram falar da paciência de Jó? A carta de Tiago fala da paciência de Jó. Paciência de Jó, gente, é perseverança, porque não é aquela paciência que a gente tem a senha número 1 no banco, agora com o Pix nem precisa mais isso, né?
Mas antigamente, quando não tinha o Pix, a gente tinha a senha para ir lá no banco, pagar as contas, os boletos, né? Daí você ficou lá já uns 15 minutos esperando para ser atendido, você tem a próxima senha é a tua. Mas daí entram duas senhoras, uma de 85 e a outra de 89 anos, com alguns boletos na mão, e elas têm a senha preferida. Um dia nós vamos chegar lá. Não reclama. Não reclama. Um dia nós vamos chegar lá também. Talvez não vai precisar, né? Porque você já tem Pix, então sei lá como é que vai ser. A gente vai pagar as contas por mensagem cerebral, não sei. Deve ser alguma coisa que vão inventar, né? Pois é. Isso é paciência que a gente tem que ter. Perseverança tem a ver com submissão. A palavra usada lá por Tiago, em grego, é hipomoné. Não quero dar aula de grego para vocês no sábado à noite, mas é importante vocês saberem disso. Hipó, abaixo. Moné, permanecer. Permanecer sob. Perseverar significa eu permaneço sob. Fazer tua vontade. É bem isso. É bem isso. É rendição. Isso é a perseverança, a paciência de Jó. Por isso ele é chamado por Deus de meu servo. O Jó, ele não tinha mais motivos para crer em Deus. Quem perdeu o que ele perdeu, não tinha mais motivos, humanamente falando, para permanecer com Deus. Mas mesmo assim, ele não abre Deus. É muito interessante. No mesmo capítulo 19, que Jó diz para Deus, tu me abandonaste? Ele diz o versículo que eu já disse lá em casa, que minha sepultura, porque eu sei que o meu Redentor vive. Como é que alguém diz nos versículos anteriores, tu me abandonaste, e depois vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive? É quem crê contra a própria fé. Esse é o Jó. É alguém que, humanamente falando, não tem mais nenhuma motivação na sua vida de fé, mas ele crê apesar disso. Jó não descobriu o sentido do seu sofrimento, mas encontrou o sentido da vida no próprio Deus. O Jó vai lamentar contra Deus, mas ele faz isso na presença de Deus e ele espera contra Deus pela presença de Deus. É um jogo, eu sei que é meio difícil isso hoje no sábado à noite, né? Eu aqui fazendo um joguinho de poesia com vocês, mas vamos lá, vou de novo explicar. Jó lamenta contra Deus, mas ele faz isso na presença de Deus. Ele persevera diante de Deus. Ele espera contra Deus, porque ele está lutando com Deus. E o que ele espera? A própria presença de Deus. Que Deus venha para ele e dê a resposta que ele precise. O que motiva a tua fé? Por que você participa da vida da igreja? Por que você diz que você é cristão? Você está esperando alguma coisa em troca? Você já olhou esse cartaz aqui? O que significa amar a Deus acima de todas as coisas? E amar as pessoas como a nós mesmos? É amor incondicional. Quando a gente dá um presente para um filho, a gente não deveria esperar o obrigado. Porque é amor incondicional. Se você deu o presente, você não precisa receber nada em troca. Mas mesmo como pai e mãe, a gente fica meio triste, né? Pô, a gente diz, né? Filho, diga obrigado quando ele ganhou um presente de alguém, né? A gente quer ensinar boas maneiras para os nossos filhos, está tudo certo, não tem nada errado. Mas presente é incondicional, não preciso nem agradecer. A gente agradece porque isso tem a ver com outro sentido da vida, a gratidão, né? Mas amor incondicional não espera nada em troca. O que motiva a tua fé? Nós estamos vivendo um mundo evangélico brasileiro muito conturbado, com uma muito esquisita e bizarra, chamada teologia da prosperidade, que diz que é proibido sofrer, que diz que se você sofre é porque você não é convertido que chega. É a teologia dos amigos de Jó. Mas é uma teologia que só falou de Deus para as pessoas, mas não fala das pessoas para Deus. É uma teologia que prega a barganha com Deus, que se você fizer isso, Deus vai te dar em troca aquilo. É isso que o Jó aprendeu, que o relacionamento com Deus não tem nada de troca. Jó abençoa ou bendiz a Deus, mesmo recebendo nada em troca, e já desde o capítulo 1 ele faz isso. E Deus restitui tudo para Jó de novo, tendo um Jó que só fez.
Percebe? Não existe barganha no relacionamento com Deus. Porque se isso é assim, que tem barganha, então não é fé, é negócio. E Deus não é negociável. Por isso Ele é Deus. Estou chegando ao final. Os amigos falaram de Deus para Jó. Os amigos não falaram de Jó para Deus. O problema dos amigos. O que eles falaram de Deus não estava nada errado. Nada errado. Eles falaram que Deus é justo, que Deus é bondoso. Falaram que Deus perdoa pecados, está tudo certo. Se você disser que os amigos falaram coisa errada, então nós vamos ter que jogar a carta de Romanos fora, vamos ter que tirar algumas partes dos evangelhos fora. Qual foi o problema dos amigos de Jó? Que eles não falaram do Jó para Deus. Jó, pelo contrário, falou de Deus para os seus amigos. No meio do sofrimento, o sofredor sabe falar sobre Deus. Eu fui muitas vezes por pessoas que eu no dia seguinte sepultei. Fui muito consolado por pessoas no leito de morte, que eu saí orando pedindo Deus me ajuda, porque eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa. Quando eu chegava no hospital ou na casa, quem era consolado era eu. Jó falou com Deus. Está cheio de orações de Jó para Deus, com palavras duras, mas dirigidas para Deus, em fé. E Jó falou dos amigos para Deus. O sofredor fez o que os seus amigos não fizeram. Jó intercedeu no final pelos amigos de Jó. É o que Jesus fez. Ele morreu por nós, Ele intercedeu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, diz o Paulo. Quando somos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou. Jó falou de Deus com Deus, ao próprio Deus, contra Deus e diante de Deus. Aula de preposição, sábado à noite. Deus falou de Jó, Deus falou com Jó sobre ele mesmo, Deus falou com Jó sobre o próprio Jó e Deus fala contra os amigos em favor de Jó. Deus tinha palavras para Jó, os amigos não, Deus tinha. Só que as palavras que Deus tinha para Jó não eram as respostas que Jó esperava, mas foram as palavras que o consolaram. Por isso Deus é Deus. Nós somente podemos falar de Deus se nós deixarmos o próprio Deus falar para nós. Nós não devemos falar de Deus sem também falarmos de Deus e com Deus. Por isso, teologia, gente. Eu sou diretor de uma faculdade de teologia, reconhecida pelo MEC, que forma pastores para a ISLB, pastores e pastoras. A teologia que a FLT ensina não é uma teologia que ensina os alunos só a falar de Deus para as pessoas, mas é uma teologia que aprende a falar das pessoas para Deus. Teologia que não ensina a orar é filosofia. Teologia que não leva as pessoas no seu sofrimento para Deus é ciências da religião, mas não é teologia. Teologia tem a ver com vida aqui de comunidade. Teologia tem a ver aqui com intercessão e com oração, quando uma igreja inteira, quando uma comunidade conhece as pessoas, não como amigos de Jó, que vêm para acusar, mas como amigos de Jó que vêm para consolar, que vêm para se colocar do lado, que abre mão de fazer o que está fazendo para sentar com o sofredor 7 dias e 7 noites. Talvez você diga, Roger, mas eu não tenho essa disponibilidade. Mas para mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém que está no hospital, você pode ter, né? Para talvez ajudar uma pessoa com alguma questão financeira, ou um alimento, alguma coisa, você pode, né? Nós podemos muito mais do que a gente imagina. A pergunta é se nós temos a disponibilidade de ajudar e de ouvir e de falar dessas pessoas para Deus. No mínimo a intercessão você pode. No mínimo isso. E foi isso que faltou dos amigos de Jó. Onde é que está Deus no meu sofrimento? Com isso eu trago aquilo que o Evangelho traz de resposta, não eu. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Onde é que está Deus no meu sofrimento? Na cruz. Ali Ele carregou as minhas dores, o câncer da minha esposa, a perda do meu filho, talvez a situação de desemprego, aquilo que eu não entendo na minha vida, minha depressão, minhas angústias, tudo aquilo que eu não entendo no meu dia a dia, está lá. Está lá. E por isso eu preciso dele, eu me submeto a ele, eu confio nele. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho.
Em Jesus, aquele que lá na cruz disse: meu Deus, porque tu me desamparaste, nesse tem a resposta. Onde tu estavas quando eu mais precisava de ti no meu sofrimento. Que você e eu possamos aprender que Deus, apesar das nossas dúvidas e apesar das nossas situações mais difíceis, não nos abandonou. Mas Ele está presente contigo e comigo em todos os momentos. E se você está experimentando na sua vida hoje que parece que Deus está surdo, que parece que Deus está mudo, que parece que Deus está cego, que nem os 3 macaquinhos, né? Pode ter certeza que Ele está com os ouvidos atentos para te ouvir. Ele está com os olhos abertos para ver você. E Ele está com a palavra preparada para dizer para ti, mas Ele está esperando você primeiro chegar e falar com Ele. Vamos orar? Quero pedir para que você baixe sua cabeça. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Que Tu conheces a nossa vida, Tu conheces o nosso sofrimento. Os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. E Senhor, Tu também tens os Teus olhos bem abertos para nós e Tu estás do nosso lado, é promessa Tua, Senhor. Perdão por tantas vezes acharmos que Tu nos abandonas, mas Senhor, nós queremos pedir que Tu venhas e fale conosco. Console, Senhor, aqueles que estão passando pelo luto, por perdas, por situações tão difíceis que não têm explicação. Senhor, e sejas presente com aqueles que talvez estão cheios de dúvidas. E obrigado que dúvida não é um pecado. A descrença é um pecado. Dúvida não é o contrário da fé, Senhor. Dúvida faz parte da fé. Por isso nos ajuda em nossas dúvidas, em nossas perguntas, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, quando nós perguntamos para Ti por quê. Dá-nos as respostas que precisamos. Mas acima de tudo, Senhor, nos ensine a perseverar diante de Ti, a vivermos diante de Ti e não distante de Ti, a vivermos na Tua presença. Obrigado que Tu és um Deus fiel, que estás conosco, também no vale da sombra e da morte. E obrigado, Senhor, que mesmo quando nós não entendemos tudo o que nos acontece, ainda assim, Tu estás do nosso lado. Ajuda-nos a permanecermos firmes contigo e ajuda-nos a consolar aqueles que precisam do Teu consolo. Ajuda-nos a termos o tempo disponível para pessoas que precisam de uma palavra, de uma oração, de algo bem concreto no seu sofrimento. E nós te agradecemos que podemos estar aqui nessa noite, podemos ouvir a Tua palavra e que ela nos acompanhe, nos guarde e nos abençoe. E isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.